Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como está o nosso estudo? Continua uma bênção, né? Hoje, o nosso estudo, eu vou falar um pouquinho menos, eu vou lançar perguntas em que vocês devem em casa agora pensar nessas perguntas, tá? Tentem responder essas perguntas que mais à frente eu vou estar colocando. O estudo 4 fala a respeito do quê? Fala a respeito do cuidado com a criação. O capítulo 4 do nosso livro, Discípulo Radical, de John Stott, ele nos lança um desafio de entendermos a respeito do cuidado com a criação. John Stott, ele nos desafia a entender de que um discípulo radical não pode apenas pensar a respeito das suas esferas pessoais e individuais. Ser discípulo radical de Jesus é manter uma perspectiva maior, uma perspectiva mais ampla, que esteja contida nessa perspectiva o nosso compromisso com Deus, mas também com o nosso próximo. E é interessante, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, ele nos ensina que Deus criou um universo em harmonia. Era harmônico após a criação. Tanto era que o texto da palavra de Deus, quando fala no final, quando Deus criou todas as coisas, o que Deus disse? E Deus viu que era tudo bom, excelente. Né? Ali na criação, a gente pode ver exatamente esse agir de Deus na beleza e na perfeição da criação, nas coisas que Deus fez de uma maneira fora do comum. Mas a gente sabe a continuação da história ali mesmo em Gênesis. Esse homem ele decide se afastar de Deus, e aquilo que era muito bom, essa harmonia ela foi rompida pelo quê? Pela desobediência dos homens. E todos os seus relacionamentos fundamentais sofreram da mesma maneira desta consequência, isso é, sofreram rupturas que produziram o quê? Alienação, separação, produziram competição. Diante disso, John Stott nos lembra ali no capítulo, na página 43, o seguinte: o plano de Deus de restauração incluía não somente a reconciliação com Deus e com o próximo, mas também, de alguma maneira, a libertação da criação que geme. Quando o homem cai, é rompida a ligação do homem com Deus, o relacionamento com o homem com Deus. Houve consequências sérias diante disso. Mas não somente ali na rebelião do homem, foi rompido o relacionamento com Deus e com o próximo, mas também foi removida e foi partida e foi prejudicada a relação deste homem com todo o restante da criação. Né? Por isso é importante pensar que a restauração de Deus, a gente deve lembrar também que a esperança cristã é de uma restauração completa e não de uma substituição completa. Esperamos novos céus e nova terra e não outros céus e outra terra. O que nos faz considerar que a nova terra possuirá elementos de continuidade, tudo que for bom, e descontinuidade, tudo que for mal, como a terra atual. Isso não deveria aumentar o nosso interesse e o nosso zelo pelas coisas boas na criação de Deus? Eu creio que sim.
Isso deveria fazer com que cada um de nós pudesse, de fato, trabalhar nesse sentido, né? Em zelar as coisas boas da criação, ainda que a maldade humana queira destruir isso, mas há belezas incontáveis daquilo que Deus criou. Segundo, essa esfera de atuação não deveria ser mais valorizada pelo cristianismo atual como um componente, como um componente legítimo da nossa missão no mundo? Como uma perspectiva correta da natureza de Deus, como criação de Deus, pode nos ajudar a evitar os extremos da deificação da natureza e da exploração inconsequente. Isto é, ao mesmo tempo, não temos que colocar a natureza como um Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode explorar inconsequentemente essa natureza. Vamos lá. Algumas perguntas para você pensar e na próxima reunião a gente vai conversar. Primeiro, no Salmo 104, o autor segue a mesma ordem que a cosmologia de Gênesis 1. A mesma ordem. De que maneira, segundo o salmista, o firmamento serve a Deus? Ali nos versos 1 a verso 4, no Salmo de número 104. Como isso revela a sua soberania? Vou repetir. De que maneira, segundo o salmista, no Salmo 104, versos 1 a 4, o firmamento serve a Deus? Como isso revela a sua soberania? Tá? Vamos lá, outra pergunta para você pensar. Ao lermos a descrição da criação no globo terrestre, que elementos nos mostram Deus trabalhando na sua criação? Versos 5 e 9 do Salmo 104. Ao lermos a descrição da criação do globo terrestre, que elementos nos mostram Deus trabalhando em sua criação? Tá? Os versos 5 aos versos 9. Vamos lá. Lendo agora os versos 10 a 18, podemos perceber nessa descrição da criação de Deus a existência de vários relacionamentos entre os seres criados. Que relacionamentos são esses? Quais são esses relacionamentos narrados ali no Salmo, no verso 10 a 18, que a gente percebe esse relacionamento entre os seres criados? O que esses relacionamentos nos revelam sobre o próprio Deus? Primeiro, que relacionamentos são esses que a gente enxerga ali nesse processo da criação, né? Na descrição da criação que o salmista está colocando aí no Salmo 104, do verso 10 a 18, e o que eles nos revelam sobre o propósito de Deus. Vamos lá. Como os versos 19 a 26 expressam uma regularidade nas obras que Deus criou. Vou repetir. Como os versos 19 a 26 expressam uma regularidade nas obras que Deus criou. Porque essa regularidade é importante para os ciclos da natureza. Quinta, de que maneira os versos 27 a 30 nos mostram que Deus não apenas criou, mas também cuida pessoalmente do que ele formou no universo. De que maneira os versículos 27 a 30 nos mostram que Deus não apenas criou, mas também cuida pessoalmente do que ele formou no universo. E a última, leia os versos 31 a 35, que respostas a Deus são desencadeadas ou provocadas pela meditação do salmista acerca da criação.
Para facilitar você, eu vou pegar essas perguntas aqui, essas 6 perguntas, e vou colocar abaixo no vídeo do YouTube, na descrição, eu vou colocar essas 6 perguntas para você, tá? Então, nessa semana, nós vamos falar muito pouco no vídeo. Eu quero que você leia mais na palavra e que a gente possa, depois, na próxima semana, conversar um pouquinho, respondendo essas perguntas baseadas especialmente no Salmo de número 104. Tá joia? Até mais. Até semana que vem.